Sabia que é possível mudar de seguro de vida do crédito à habitação para uma seguradora que não pertence ao banco? Sabia que pode fazê-lo em qualquer altura? Sabia que pode escolher se quer atualização de capitais automática? E já agora, sabe qual é a diferença entre um seguro com cobertura IAD ou ITP? Se metade destas perguntas lhe pareceram chinês, calma, não se preocupe. Neste episódio vamos falar sobre alguns mitos do seguro de vida associado ao crédito de habitação e de como pode poupar e ter melhores coberturas. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em finanças pessoais e educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Pois é, hoje vamos falar de seguros. Eu sei que há quem ache o tema pouco sexy, mas a verdade é que o tema que vamos falar hoje tem uma particularidade de ajudá-lo a ficar não só melhor protegido, como até conseguir grandes poupanças. E isso, meus amigos, é sexy à brava. Bom, se calhar estou a exagerar. I'm sexy and I know it. Na parte do sexy, não na parte dos ganhos de dinheiro, ok? Bom, adiante. Este é um tema que eu considero extremamente importante para quem tem crédito à habitação ou pretende contrair um crédito ou um empréstimo para comprar a casa. Agora estava aqui a pensar nesta parte do contrair um crédito, faz-me lembrar tipo doença ou uma gripe, contrair uma gripe, sei lá, parece uma leita. Enfim, já estou a viajar. Retomando, vão buscar um papel, vão buscar uma caneta, vão buscar o tablet, o telemóvel, o que for, porque, mais uma vez, vamos ter uma aula e desta vez é sobre seguros de vida associados ao crédito à habitação. Are you ready? E meus amigos, como sempre, vocês já sabem que no final os pontos vão todos unir-se e vocês vão perceber a importância deste tema. Então, começar por explicar o que é um seguro de vida, não é? Então, posso explicar de uma maneira pomposa ou simples e sabem que eu prefiro a maneira simples, mas se fosse um bocadinho mais pomposo, digamos que é um contrato entre um tomador de seguro e a seguradora que tem como objetivo garantir a cobertura do risco de morte ou de sobrevivência do titular do seguro. E agora vocês ficaram, yeah, right. Ok, então, estamos no fundo a garantir aqui a cobertura do risco de morte ou de sobrevivência do titular do seguro e no caso do crédito de habitação, o que vai garantir em caso de morte ou de acidente é que a casa fique paga, ok? Portanto, quando falamos de seguro de vida associado ao crédito de habitação, no fundo estamos a falar de garantir que acontecendo algum sinistro, e eu vou falar da expressão sinistro várias vezes porque é um nome técnico que se usa nos seguros, mas basicamente, no fundo, estamos a falar de garantir que acontecendo então um sinistro, que a casa fica paga da pessoa que tem o empréstimo à habitação. Ora, isto assim até parece simples, não é? A questão é que, além de haver algumas nuances, digamos assim, há também alguns mitos em torno deste tipo de seguros e que são muito importantes referir. E porquê? Porque eles são responsáveis, no fundo, por vários milhares de euros ao longo dos empréstimos que se podem conseguir poupar, já que estamos a falar de seguros que tendem a acompanhar o prazo dos empréstimos, estamos a falar de 20, 30 ou 40 anos. Portanto, neste episódio vou retirar, digamos, da penumbra e finalmente esclarecer a quem possa ainda não saber alguns mitos, então, em torno destes seguros de vida associados ao crédito da habitação, ok? Vamos centrar aqui neste ponto, porque há seguros de vida que não estão, eu posso contratar ou posso ter um seguro de vida que não está associado ao crédito da habitação. Quando está associado, aqui tem um intuito, sobretudo, de garantir que, em caso de morte ou em caso de um sinistro que provoque invalidez, que eu tenho a casa paga. Bem, vamos aos mitos. Eu vou explicando ao longo dos mitos e vocês vão percebendo. Primeiro mito: o seguro de vida é obrigatório. E, meus amigos, este é um dos maiores mitos e enganos. O seguro de vida do crédito de habitação não é obrigatório por lei. No entanto, digamos que se vocês forem pedir um empréstimo ao banco
os bancos vão solicitar que façam o seguro de vida. Portanto, não é obrigatório por lei, mas os bancos impondo como condição para vocês fazerem, para vos concederem um empréstimo, acaba por ser obrigatório, não é? Está a ver? Mas este ponto, para mim, é importante salientar-vos logo como primeiro mito, porque muitas vezes, o seguro de vida é obrigatório. Não, o seguro de vida não é obrigatório por lei, ok? Os bancos é que fazem depender a cedência do crédito à habitação da contratação do seguro. Porquê? Porque os bancos, o negócio dos bancos, meus amigos, não são casas. Eles não querem lá ficar com as casas empatadas se acontecer alguma coisa, ok? Portanto, este é o mito número 1. Mito número 2. É obrigatório fazer um seguro de vida no banco onde tem o crédito. Meus amigos, não é obrigatório fazer um seguro de vida no banco quando contratam um crédito à habitação. E é impressionante quando as pessoas descobrem este pequeno por maior, não é por menor, é um por maior, quando se desfazem deste pequeno mito e apercebem-se e fazem uma simulação então noutras seguradoras, descobrem que podem poupar milhares de euros. Porque estamos a falar de um prémio, não é? Normalmente têm a prestação, pagam a prestação e pagam o seguro, e estamos a falar de 30, 40 anos a pagar um prémio de seguro que poderia ser mais baixo, ok? Que poderia ter... é que, não raras as vezes, encontra-se melhores coberturas com menor preço, ok? Portanto, é importante dizer que isto não é cortesia, dizer que é o meu banco que me deixa eu fazer fora se eu quiser. Mas não é o banco, é lei, meus amigos. LEI, lei. E se quiserem munir-se da lei, ficam a saber que estamos a falar do Decreto-Lei número 222/2009, de 11 de setembro, que no fundo indica que os clientes com crédito à habitação podem escolher onde fazem o seguro de vida associado ao crédito à habitação. Portanto, se vocês quiserem fazer o seguro de vida do crédito à habitação noutra seguradora, podem fazê-lo. E uma das questões que vocês já se podem estar a colocar é, no fundo, então, mas qual é que é a diferença entre fazer o seguro apresentado no banco e outros? Na maioria das vezes a diferença está no preço. Muitas vezes é a prática comum dos bancos para manterem inclusivamente um nível de rentabilidade ali do empréstimo, terem um preço do seguro em comparação com outros mais elevado. Portanto, é imprescindível que façam, se quiserem pagar menos, meus amigos, se quiserem continuar a pagar, ou pelo menos, eu costumo dizer, isto vem do jornalismo, informação é poder, não é? Portanto, quanto mais informação tiver, melhor escolhas eu posso fazer. E eu prefiro ter mais informação do que ficar alegoria da caverna, não é? Viver dentro da caverna e achar que aquilo é a verdade universal. E não é, meus amigos, é a verdade universal. No final do dia, vocês até podem descobrir, acho difícil, mas podem descobrir que negociaram aquilo tão bem, que o sítio onde estão está espetacular, não é? Quando eu digo espetacular, é as melhores condições de uma seguradora ser naquele seguro padrão que vos foi oferecido quando a contratação do crédito. Duvido, mas imaginando, tudo bem, mas pelo menos vocês fizeram esse trabalho e vocês compararam, ok? Portanto, o ideal é sempre obter informações junto de várias seguradoras e a partir daí comparar os preços e as diversas opções. Terceiro mito, e aqui, é um bocado aqui na sequência já fui falando disto, que é não pode mudar então o seguro do banco e mais uma vez, como não existe a obrigatoriedade, nós podemos mudar, e aqui este é o ponto deste terceiro mito, é nós podemos mudar o seguro quantas vezes nós quisermos. Somos livres, não há entraves. Aliás, como o próprio empréstimo. Ninguém é obrigado a ficar 30 anos com o seguro na mesma seguradora ou com o empréstimo no mesmo banco. Pode mudar as vezes que quiser. Tem de avaliar custos, ok? Mas não há aqui impedimento, ou seja, não só pode fazer o seguro fora da seguradora do banco, como se de repente descobrir outras melhores condições,
pode mudar, ok? Ou seja, aqui o terceiro mito é que mudando depois não pode mudar mais vezes nenhuma, ou não, pode mudar uma, duas, as vezes que quiser, ok? E é claro, eu já sei, já ouço, já estou a ouvir aqui uma vozinha a perguntar-me, então mas se eu mudar o seguro, o banco pode alterar a prestação da casa? Ora bem, eu vou tentar ser o mais clara possível. Os bancos, por uma questão, lá está, de rentabilidade, procuram fazer aquilo que se denomina nesta área de cross-selling, ou seja, fazem uma venda cruzada de produtos. Aproveita o crédito à habitação, que caso vocês não saibam, é só dos melhores negócios do banco, porque vocês estamos a falar de fidelizar um cliente durante 30 ou 40 anos, portanto, pegam e fazem um pacotezinho, estão a ver? E em função, dizem um preço, e em função dos produtos que a pessoa for pondo dentro desse pacote, eles vão dando aqui uns bonuzinhos. E dão uns bónus aonde? No spread. E o spread, para quem não sabe, nós temos o cálculo da prestação da casa. Por norma, e o mais comum é utilizar a Euribor, quando falamos de taxa de juros variável, a Euribor, que é uma taxa de mercado, é que os bancos emprestam dinheiro, inclusivamente entre si, portanto há a Euribor e aí soma-se o spread, que é no fundo a margem de lucro do banco, ok? E é o spread que é negociável. A Euribor não é negociável, porque é uma taxa de mercado, ok? Portanto, é o spread que é negociável. Então, o que é que os bancos fazem? Tentam vender tudo, e é do género: olha, a prestação é X, você tem este spread, mas se contratar um seguro, eu baixo-lhe o spread em 0,1. Se contratar um cartão de crédito, eu baixo outros 0,1. Se contratar mais não sei o quê, tem outros 0,1 de desconto. Ou seja, e chegamos ao final do dia e se calhar até estamos a pagar mais do que noutro banco, porque levamos ali um pacote de coisas e agora até em talho de foice. É por isso que no crédito à habitação devemos sempre comparar a taxa anual de encargos efetiva global, a TAEG, e o montante total imputado ao consumidor. Comparar estas duas coisas das propostas de crédito, e em propostas de crédito com o mesmo montante e com o mesmo prazo, é no fundo a que tiver a TAEG ou o MTIC, o montante total imputado ao consumidor, mais baixo é aquela que no fundo representa o menor custo para o cliente nos empréstimos, ok? Agora, voltando aqui à questão da penalização no spread por fazer um seguro fora do proposto pelo banco. Ao deixar de ter o seguro, possivelmente vai ter uma penalização. Okay? E normalmente esta tende a estar definida no contrato e nós conseguimos saber. Mas muitas vezes a penalização compensa a mudança. Mas volto a dizer, só fazendo as contas. Não desatem para aí feitos alucinados. Façam as contas. E já agora depois comuniquem, ok? Porque gostava de saber alguém que tenha feito estas mudanças, que se prepara ou que depois de ouvir este podcast até vai pedir aqui uma simulação, que faça estas contas. Ou seja, o preço do seguro contratado através do banco, por vezes, é tão mais alto que mesmo que aumentem ali um bocadinho a prestação que vai pagar, continua a compensar financeiramente a alteração do seguro. A título de exemplo, vamos imaginar que paga, eu vou usar aqui uns números só para vos ajudar. Vamos imaginar que paga à volta de 520 euros de prestação da casa de um empréstimo ali de 200 mil euros e que tem 55 euros de seguro de vida e descobre que noutra seguradora vai pagar 30. Ou seja, se em vez de, vamos imaginar, não é, que eu tenho no banco A e eu tenho 520 euros de prestação e o meu seguro de vida é 55 euros na seguradora que me foi recomendada pelo banco. Entretanto, eu ouvi este podcast e fui tentar saber numa outra seguradora que não está associada ao grupo bancário quanto é que pagaria. E vem uma proposta, 30 euros. Ou seja, pagaria menos 25 euros por mês. Ora, ao contratar o seguro fora do banco, vamos imaginar que passa a ter uma penalização e que em vez dos 520 euros, a prestação aumenta 9 euros, ou seja, passa para 529. Para 529. 529 era 520, passa para 529. Ora, feitas as contas,
E numa situação destas, compensa-lhe mudar. Porquê? Porque o agravamento que terá de 9 euros é bem menor do que a poupança de 25 que terá. Portanto, feitas as contas, e antes pagava 525 da prestação, mais 55 do seguro, ou seja, 580. E passou a pagar 529, um bocadinho mais 30, ou seja, 559. Feitas as contas, estaria a pagar menos 21 euros. Além disso, vamos imaginar que conseguiu melhores coberturas porque agora até tem um seguro ITP. Não sabe o que é isso? Então, vamos explicar no quarto mito. Então, qual é que é o quarto mito? O quarto mito é que as coberturas nestes seguros estão definidas e não é possível mudar. E não é verdade. No fundo, existem, e explicar este ponto é muito, 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 muito importante e muito relevante. Vocês, se têm crédito à habitação, se conhecem alguém com crédito à habitação, se pretendem contratar um crédito à habitação, muita, muita atenção a este ponto, ok? Existem 2 grandes grupos de coberturas de seguro de vida à habitação que, por vezes, as pessoas desconhecem. E a verdade é que podem estar menos cobertos do que pensam. E, em primeiro lugar, convém destacar que a cobertura de morte se encontra pré-definida num seguro de vida, ou seja, quer ele seja IAD, IAD quer dizer o quê? Invalidez absoluta e definitiva, ou ITP, que é invalidez total e permanente. Ou seja, é uma situação que está prevista quer num, quer noutro. Então, eu vou explicar. Eu nem vou brincar, nem nada, nem vou fazer macacadas ou brincadeiras como eu costumo fazer para tornar isto dinâmico, porque isto, reparem, não é aqui uma carga, não é uma carga séria. Vocês sabem que eu não gosto de carga na literacia financeira, na educação financeira, não gosto, eu gosto das coisas fluídas, simples, diretas, e eu gosto sempre aqui de um lado fun, mas eu preciso de pouco ruído aqui para vocês perceberem, ok? Então, o seguro de vida IAD, seguro de vida de invalidez absoluta e definitiva, é um seguro, é uma cobertura que pode ser acionada pelo segurado em caso de acidente ou de doença dos quais resultem uma total incapacidade de exercer uma atividade. Ou seja, o IAD pressupõe que a pessoa precisa de uma terceira pessoa para cuidar das suas necessidades básicas. Entenda-se comer, vestir, mexer-se para a sua higiene pessoal. No fundo, para que consiga ter direito a uma indenização, é necessário que o segurado esteja em estado vegetativo. Ou seja, se a pessoa tem um seguro com cobertura IAD, se acontece alguma coisa, seja sexo extraordinário, não vos vai acontecer nada, mas imaginando que acontece alguma coisa, a casa não fica paga, só se a pessoa ficar num estado vegetativo. E esta é a cobertura normal exigida pelos bancos, ok? Arrumamos seguro de vida IAD, invalidez absoluta definitiva. O outro tipo de cobertura é a invalidez total e permanente, cobertura ITP. Por sua vez, o ITP pode ser acionado a partir de um grau de invalidez de 60%. É importante salientar que isto depende de seguradora para seguradora, porque aqui o grau, umas é 60, outras é 63, outras é 65, outras é 70, mas anda à volta disto, ok? E significa que a pessoa, se sofrer um acidente ou uma doença que incapacita de exercer a profissão, a sua atividade, não se encontra totalmente inválida nem dependente de terceiros. Por exemplo, uma pessoa que no decorrer do acidente de trabalho perca um membro, ou mesmo em casos, e conheci recentemente pessoas que tiveram uma doença causada por trabalho, em que foi-lhes atribuída uma incapacidade de 60%, ou seja, a gente olha às vezes para a pessoa, ela é atribuída uma incapacidade e às vezes nem percebemos, ou seja, a pessoa não está, a pessoa está com uma incapacidade acima de 60%, mas não está em estado vegetativo, ok? E se a pessoa tiver esta cobertura, basta que lhe seja decretada uma incapacidade acima dessa percentagem, que, como eu digo, varia um bocadinho de seguradora para seguradora, 60%, a partir de 60%, 65%, 63%,
a casa fica paga, ok? E houve aqui situações, inclusivamente, recentemente conheci pessoas que tiveram doença oncológica, portanto tiveram uma incapacidade acima de 60%, tinham a casa já paga e nem sequer sabiam, ok? E a questão é, que seguro de vida associado ao crédito à habitação é que vocês têm? Têm um seguro com cobertura IAD, invalidez absoluta e definitiva, ou um seguro ITP, de invalidez total e permanente? Não sabem? Vão ver, meus amigos. Basicamente, o seguro ITP é mais abrangente do que IAD, pois obriga aqui a um grau de incapacidade menor para poder ser acionado, mas claro que também tende a ser mais caro, ok? Mas a abrangência compensa. E eu vou-vos dizer uma opinião muito pessoal. Eu acho que os seguros em Portugal são muito descurados, e que os seguros, quando nós fazemos o planeamento financeiro, e podem ir ouvir quem não ouviu o episódio onde eu falo do planeamento financeiro, esta parte da cobertura por parte de seguros é uma parte muito relevante, e quando nós estamos cobertos por um bom conjunto de seguros, entra na parte de planeamento até financeiro como uma componente da rede, ok? Como uma componente inclusivamente de seguro. Aliás, quando estamos a falar de fundo de emergência, e também para quem não ouviu pode ir ouvir o podcast do fundo de emergência, eu considero que com um bom conjunto de seguros, nós, quando estamos a construir o nosso fundo de emergência, que é de 6 a 12 meses, a 6 meses, para quem é trabalhador, então, independente, 12 meses, claramente, é um ponto importante para o fundo de emergência, mas tendo pelo menos 6 meses e um bom conjunto de seguros que assegurem que, por algum motivo, eu tenho uma incapacidade temporária de trabalho e há seguros, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas se quiserem, hashtag seguro de incapacidade, existem seguros que permitem-nos cobrir no caso de incapacidade temporária de nós exercermos a nossa atividade, e isto pode ser realmente muito relevante, sobretudo para trabalhadores independentes, mas tendo pelo menos 6 meses de fundo de emergência. O ideal são 12, mas 6 meses e um bom seguro já é ter aqui uma base simpática em termos de fundo de emergência. Mas pronto, voltando aqui, a questão é saber se tem IAD ou ITP. Se tem IAD e quer mudar para ITP, o que é que vai fazer? Vai pedir simulações, vê os preços e muda. Se isso implicar mudar a seguradora de onde está, é importante que saiba antecipadamente qual é que é a penalização e faça as contas. Como eu digo, não são raros os casos em que a pessoa consegue mudar não só de IAD na seguradora que tem no banco para ITP fora do banco e ainda ficam a pagar menos. Portanto, imaginem, pagar menos e com melhor cobertura. Deixar aqui também uma nota, porque parece-me importante para compreenderem aqui um bocadinho a formação do preço, do prémio do seguro, é no fundo quais é que são, em traços gerais, os 4 pilares que vão influenciar aqui o prémio. E falamos do quê? Falamos do capital em dívida. No fundo, quanto maior o capital em dívida a assegurar, maior o risco para a seguradora. Logo, o prémio do seguro a pagar será melhor, porque uma coisa é eu ter um capital em dívida de 100 mil euros, outra coisa é eu ter um capital em dívida de meio milhão. Ok? Depois, outro ponto que vai impactar no preço tem a ver com a idade das pessoas, ou seja, estamos a falar aqui de um cálculo de probabilidades de esperança média de vida das pessoas num determinado país. E, meus amigos, no fundo, estão a estimar a probabilidade da pessoa morrer. E quanto maior a sua idade, maior a probabilidade de existência de um sinistro. E quando falamos em sinistro para as seguradoras ou um acidente, estamos a falar da necessidade de indemnização. Logo, o prémio a pagar é maior. Outro ponto que vai acabar por ter impacto tem a ver com o estado de saúde da pessoa, não é? O estado de saúde vai ter impacto no valor e, em caso de doenças pré-existentes, pode haver um agravamento do prémio ou a exclusão desse risco na cobertura da apólice, ok? E há casos em que se dá a exclusão e mesmo assim
o agravamento, ok? Porquê? Porque a probabilidade da ocorrência do sinistro, do acidente, da morte, aumenta, ok? Depois ainda temos algumas profissões que são de maior risco e, portanto, o prémio, eu estou aqui a falar o prémio é o valor do seguro, ok? Que cabe à pessoa pagar. No fundo é quanto é que nós pagamos. O nome chama-se prémio de seguro, ok? E, portanto, estes são os pilares que vão influenciar o preço, assim, em traços gerais. Voltando aqui aos mitos. Quinto mito. O prémio do seguro é estável e eu não tenho que preocupar. Isto não é verdade, pois muitas vezes, quando nós inclusivamente vamos ao banco e pedimos uma simulação, e é bom que o façam quando pedem a simulação de um crédito de habitação, onde venha não só projetado qual seria a prestação com um aumento da Euribor e da taxa em 1% e em 2%, é também ver a evolução do prémio do seguro, do valor do seguro. E vocês conseguem ver que, à medida que vamos envelhecendo, de repente aquilo aumenta brutalmente. E porquê? Por causa do que acabei de vos falar. Porque aumenta a probabilidade de sinistro, logo de reembolso, logo o prémio a pagar é maior. Ok? E por isso é recomendável que faça sempre uma análise da evolução do valor, ou seja, do prémio do seguro, ao longo de todo o contrato, de forma a garantir que tem a melhor relação prémio-cobertura. Ok? Depois, sexto mito. Não posso só ter 50% do capital financiado do seguro de vida. Sim, pode. Desde que o banco concorde e esteja escrito no contrato de crédito que estabeleceu, ou seja, quando se fez a escritura, é possível só ter metade. Ou seja, acontecendo alguma coisa, só fica a metade da casa paga. Portanto, é muito importante ter atenção a isso. E isto normalmente é difícil depois de mudar a meio do processo, porque tem a ver um bocadinho com as garantias que o banco quer ter, não é? E acima de tudo, este ponto é relevante. Eu só estou a mencionar porque eu quero que saibam da existência desta possibilidade. No entanto, não é algo que inclusivamente eu recomendo que se faça. Ou seja, ter aqui só, digamos, 50% do financiamento segurado em caso de sinistro. Fica mais barato, sim, mas é importante saber que o seguro de vida não é só do interesse do banco, é também essencial para salvaguardar os interesses e proteger o património das pessoas, ok? Portanto, mas este é o sexto mito de que não é possível. Sétimo mito. E último, o valor do seguro é sempre ajustado ao capital em dívida. Pois bem, quando se vai fazer um seguro de vida associado ao crédito de habitação, pode-se escolher se quer ter atualização de capitais automática ou não. E o que é que isto quer dizer? Ao escolher a atualização de capitais automáticas, no fundo o banco vai informar a seguradora qual é que é o capital em dívida e o valor do seguro acompanha o valor da dívida, o que significa que vai pagar menos à seguradora. Um exemplo, eu gosto dos exemplos que é mais fácil. Vamos imaginar que temos um empréstimo, pedimos um crédito de 100 mil euros, o seguro de vida contempla e está associado a uma cobertura do crédito, ou seja, acontecer algum sinistro, temos ali uma cobertura de 100 mil no momento em que fazemos o crédito. Mas vamos imaginar, como é óbvio, né? Os anos vão avançando, nós vamos pagando e o capital em dívida a determinada altura é 50 mil euros. O que é que acontece? Se nós temos o ajustamento de capitais automático, o seguro de vida é feito tendo em conta os 50 mil euros, ou seja, o prémio do seguro é automaticamente atualizado. No entanto, pode optar por não fazer a atualização. E quando assim é, em caso de sinistro, fica com o capital, o banco fica com o capital em dívida, ou seja, fica com a dívida paga e o remanescente vai para os herdeiros legais. Voltando aqui ao nosso exemplo. Se eu tenho um empréstimo à habitação de 100 mil euros, eu pago um prémio em função dos 100 mil euros. Entretanto, passam alguns anos e eu já só devo 50 mil euros. Se eu ajustar ao capital em dívida, significa que eu vou pagando o prémio de seguros em função dos 50 mil euros. Se eu não ajustar, significa que se me acontecer alguma coisa, e não vai acontecer nada, se acontecer alguma coisa, e eu já sou dever ao banco 50 mil euros, mas eu pagava um prémio de seguro referente a 100 mil. Então o que é que quer dizer? Se acontecer alguma coisa, 50 mil são para pagar a dívida ao banco, que era
que já devia, e os restantes 50 mil são para os herdeiros. Portanto, quando realizar o seguro, tem a opção de indicar no início se quer ter a atualização do capital em dívida automática ou não. Caso se pretenda mudar, o ideal será sempre fazer no momento da renovação dos contratos, ok? Portanto, já que tendem, ou seja, vamos imaginar nos aniversários, digamos assim, dos seguros. Claro que é importante salientar que quando nós não fazemos esta atualização automática vai estar a pagar mais caro. Mas como eu digo, é importante saber da existência desta opção. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer neste episódio, que realmente pode trazer poupanças consideráveis. É aqui que se fazem as grandes poupanças e é investindo este dinheiro que começamos a construir a nossa riqueza. Bendita sejas vós, literacia financeira. Cuida do nosso dinheiro e livrai-nos da mente pequenina. Amém. Gostaram desta oração? Oração da riqueza. E aproveitar para dizer também, depois de muitos pedidos, meus amigos, para o norte do país, ainda estão abertas e já estão a bom ritmo a ir as inscrições para a Masterclass Finanças Pessoais do Porto. Lisboa já escutou, e, portanto, para quem quer elevar a vida financeira para um novo patamar, inscrevam-se. É uma formação com muito conteúdo, metodologia, estratégias para começarem a construir riqueza e deixarem de perder dinheiro, meus amigos. Eu vou deixar, em todo caso, o link, ou então vão ao meu site barbarabarroso.pt ou Money e tem lá toda a informação. Tenho que deixar aqui um obrigado especial a quem me tem enviado mensagens, a quem tem enviado fotografias, a quem tem enviado e-mails. E eu prometo que respondo, são muitos, eu vou respondendo. A sério que eu guardo-vos mesmo no meu coração com carinho. E é mesmo importante este vosso incentivo. Em todos os episódios eu tenho procurado entregar-vos o melhor conteúdo possível. Eu procuro não falhar mesmo quando ando numa correria entre viagens, palestras, reuniões, negócios, empresa, família, e é bom saber que estão aí, é bom ter o vosso comentário, o vosso apoio. Muito, muito obrigada. E uma vez mais, não se esqueçam de subscrever o podcast, de deixarem a avaliação também lá no iTunes, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Acompanhem também o meu Instagram, Barbara_Barroso, o blog e o site Money. E se gostaram do conteúdo, acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar.